Um príncipe mimado, criado entre luxos e caprichos, ordenava ser servido até no mais íntimo. Ninguém ousava questioná-lo, até que a escrava foi contratada para banhar o príncipe mimado. Quando suas mãos trêmulas deslizaram os tecidos e o despiram, ficou impactada com o que descobriu. Um segredo oculto sob sua pele, tão perturbador e proibido que podia arruinar a coroa e condená-la para sempre. O que ocorreu naquele banho não foi apenas um encontro, foi o início de uma revelação que marcaria seus destinos. Antes de continuar, diga-me, de que lugar do mundo você me ouve? O ano era 1727. Sob o sol abrasador de San Aurélio, uma cidade perdida nos confins do deserto andaluz, o ar ardia como um forno aberto, e cada pedra de suas muralhas parecia respirar fogo. O calor grudava na pele como uma segunda camada, sufocando ricos e pobres igualmente, embora nas ruas estreitas e empoeiradas do bairro dos despossuídos, o ardor fosse quase insuportável. O cheiro de suor humano se misturava com o de especiarias mal conservadas e água estagnada, e em cada esquina ouviam-se lamentos disfarçados de canções. Em meio a esse cenário nasceu a tensão de uma história que o reino inteiro tentaria silenciar. Nahia, uma jovem escrava de pele tostada pelo sol e olhar firme demais para sua condição, foi levada até os altos muros do Palácio Real. Não trazia mais do que um vestido áspero, marcado por costuras rasgadas, mas suas mãos fortes e seu andar sereno chamaram a atenção dos guardas. Havia sido escolhida, entre dezenas, para uma tarefa que parecia simples, embora escondesse, no fundo, um risco mortal. Banhar o príncipe Darien, herdeiro mimado, temido e odiado em silêncio por seu próprio povo. Darien crescera entre luxos. Era arrogante, impaciente e cruel nos caprichos mais ínfimos, acostumado a que ninguém o olhasse nos olhos e a que toda a sua vontade fosse cumprida sem demora. Os corredores do palácio murmuravam que em sua nudez existia um segredo, algo que o envergonhava e o tornava vulnerável, embora ninguém ousasse falar em voz alta. Os rumores eram castigados com chicotes e silêncio. Quando Nahia entrou na câmara de banhos, a atmosfera era sufocante. Vapor espesso, mármores ardentes, o aroma de óleos caros que tentavam disfarçar um odor estranho. O príncipe, sentado num banco de pedra, a olhou com aquela mistura de desprezo e desafio que sempre lançava aos que estavam abaixo dele. "Sabes quem sou, escrava?" perguntou com voz lenta, como se cada palavra pesasse sobre a sala. "Eu sei, meu senhor", respondeu ela, baixando o olhar, embora suas pupilas vibrassem com um brilho que não passou despercebido. Nahia avançou, mergulhou as mãos na água morna e começou o ritual. O silêncio era tão denso que o som de cada gota caindo sobre a pedra parecia um tambor. O príncipe fechou os olhos, confiante em seu poder, mas quando a escrava deslizou com cuidado os tecidos que cobriam seu corpo e o deixou nu, o mundo pareceu deter-se. Seu olhar congelou. O que descobriu diante dela não era apenas carne, mas uma verdade perturbadora que podia mudar o destino da dinastia. Um segredo escondido sob pele e silêncio. Um segredo que explicava o caráter áspero, os gritos noturnos e o prolongado recluso do príncipe em seus aposentos. O coração de Nahia bateu com violência. Suas mãos tremeram, mas soube que não podia mostrar medo. Se reagisse, morreria. Se calasse, talvez sobrevivesse. No entanto, o que havia visto jamais poderia esquecer. O calor do banho já não vinha apenas do fogo das tochas, mas da tensão insuportável entre os dois. O príncipe abriu os olhos, a observou fixamente e com um sorriso estranho murmurou: "Agora você sabe." E nesse instante a escrava entendeu que sua vida havia mudado para sempre. O vapor do banho se adensava, como se quisesse ocultar aquilo que apenas Nahia havia visto. Sua respiração ficou entrecortada, não pelo calor sufocante, mas pela imagem que agora ardia em sua memória. O corpo do príncipe Darien não era o de um herdeiro intocável e perfeito, como as canções do povo faziam crer. Sob sua pele dourada pelos olhos, revelava-se uma marca profunda, uma deformidade oculta desde o nascimento que parecia dividi-lo entre o humano
E o maldito era um estigma que nenhum súdito podia suspeitar, porque derrubaria a imagem do sangue real como sagrado e inviolável. Os rumores de insônia, gritos nas noites e reclusões prolongadas faziam sentido. Nahia compreendeu num instante que o príncipe vivia preso a seu próprio segredo, enclausurado tanto em seu corpo como em sua arrogância. Usando a crueldade como máscara, aquela marca longa, irregular, como um rastro de fogo que atravessava seu flanco não era apenas uma cicatriz, mas um sinal que as velhas lendas do reino associavam a maldições antigas, a linhagens que haviam pactuado com deuses proibidos para conquistar terras e tronos. O príncipe a observou em silêncio. Seus lábios se curvaram num sorriso torto, mas seus olhos, escuros e cansados, revelavam algo que nenhum gesto podia esconder. Medo. Diga-me, escrava, o que você vê? Sua voz era um desafio e uma súplica disfarçada ao mesmo tempo. Nahia baixou a cabeça, não por submissão, mas para ganhar tempo e conter seu tremor. Vejo um príncipe, respondeu num fio de voz, como nenhum outro. Darien soltou uma risada breve, amarga, que ressoou nas paredes de mármore como um eco incômodo. Mentes mal, mas mentes para sobreviver. Isso já te faz diferente dos demais. Ela continuou lavando sua pele com cuidado, consciente de que cada carícia da água podia selar seu destino. O contato era íntimo, inevitável, e nesse toque forçado nasceu uma tensão estranha, uma ponte entre o medo e a curiosidade. O príncipe parecia relaxar sob suas mãos, como se pela primeira vez em anos alguém o tocasse sem repulsa nem nojo, mas o ar estava carregado de perigo. Os guardas do palácio, postados do lado de fora, vigiavam com ouvidos atentos. Se Nahia gritasse, se tentasse escapar, se sequer murmurasse algo indevido, morreria ali mesmo. E, ainda assim, o verdadeiro risco não vinha das lanças atrás da porta, mas do segredo que agora ardia em seu peito. A água corria como um rio morno sobre as pedras, misturando-se ao aroma penetrante do óleo de amêndoas. Nahia sentia cada batida do coração do príncipe sob a ponta de seus dedos, como se aquela marca gravada em seu flanco pulsasse com vida própria. E embora tentasse não olhá-la, a sensação de estar diante de um mistério maior que sua própria existência a arrastava. Darien inclinou-se em sua direção, tão perto que ela pôde sentir o vinho em seu hálito. Se algum dia pronunciares o que viste, sussurrou, juro pela coroa que arrancarei tua língua com minhas próprias mãos. O coração de Nahia bateu como um tambor de guerra, mas seus lábios permaneceram selados. Em seu silêncio havia algo mais que medo. Havia uma centelha de desafio. O príncipe notou. E embora quisesse odiá-la por isso, no fundo sentiu um alívio que não compreendia. Pela primeira vez, alguém conhecia seu segredo e não havia fugido. O calor do banho tornou-se insuportável. Nahia retirou as mãos, inclinou a cabeça e sussurrou. Meu senhor, a água está esfriando. Ele assentiu lentamente, como se naquela simples frase tivesse encontrado uma promessa. E quando saiu do banho, envolto em tecidos de seda, os olhos do príncipe a seguiram com uma intensidade perigosa. Nahia soube que não era livre. A partir daquele momento, era parte de um segredo tão poderoso quanto frágil. E esse segredo, cedo ou tarde, exigiria um preço. Nessa noite, enquanto caminhava pelos corredores de pedra, até o canto escuro que servia como sua cela, não pôde evitar pensar na cicatriz ardente, na ameaça de morte e na estranha vulnerabilidade que havia visto nos olhos do príncipe. E em seu interior, contra toda lógica, começava a crescer uma sensação nova. A certeza de que sua vida já não lhe pertencia e que o destino do reino inteiro poderia estar selado pelo que presenciara entre vapores e silêncio. Quando fechou os olhos, ouviu um som na escuridão. Passos que se detinham diante de sua porta. Uma voz grave, desconhecida, murmurou, quase inaudível. Já sabes demais. E o medo voltou a golpear-lhe o peito. O corredor estava em penumbras. As tochas, consumidas pelo vento quente que se infiltrava pelas janelas, crepitavam com uma luz fraca, e o calor, longe de se dissipar com a queda da noite,
intensificava-se como se o deserto quisesse recordar a todos que não havia descanso em San Aurélio. Nahia, encostada contra a porta de madeira carcomida que servia de limite à sua cela, sentia o coração como um tambor, golpeando em cada costela. A voz que ouvira era grave, profunda, carregada de ameaça. Não era a do príncipe Darien. Essa ela conhecia bem, arrogante, cheia de um veneno distinto. Essa voz tinha outro tom, mais frio, como o fio de uma faca na escuridão. Saia daí, sussurrou de novo, apenas um murmúrio que se filtrou pela fresta da porta. Nahia hesitou. Suas mãos suavam, mas não se moveu. Permaneceu imóvel, com a respiração contida, esperando que o estranho fosse embora. No entanto, a madeira rangeu. Alguém havia apoiado o peso do corpo contra a porta. Não te escondas, escrava. A voz se tornou mais nítida. Eu também sei o que viste. Seus joelhos tremeram. Como podia aquele desconhecido falar com tanta certeza? Só ela e Darien tinham estado no banho. Ou acaso as sombras do palácio tinham mais olhos do que imaginava? A porta se entreabriu sem aviso, deixando escapar um longo gemido, e um homem alto, coberto com uma capa escura apesar do calor sufocante, apareceu no umbral. Seu rosto estava parcialmente oculto pelo tecido, mas seus olhos brilhavam como carvões acesos. Não era um guarda qualquer. Seu porte era firme, seu andar calculado, e havia em sua voz um ar de autoridade. Não temas, disse. Avançando um passo, se quisesse tua morte, já estarias caída no chão. Nahia o observou em silêncio, tentando ocultar o tremor em suas mãos. O homem fechou a porta atrás de si, mergulhando-os numa penumbra ainda mais densa. Meu nome é Israel, continuou, erguendo apenas a ponta do capuz para deixar ver uma cicatriz que atravessava sua mandíbula. Sou conselheiro do rei e inimigo do filho que tanto proteges. A escrava franziu o senho surpresa. Eu não protejo ninguém, murmurou, com a voz baixa mas firme. Israel sorriu de lado, como se houvesse esperado exatamente aquela resposta. Claro que proteges. Viste o que escondem, e mesmo assim te calaste. Pensa que foi por medo, mas eu sei que foi por algo mais, porque ao olhar, viste algo que ninguém neste palácio ousa aceitar. Fraqueza. As palavras a atravessaram como uma adaga. Tinha razão, embora ela não quisesse admitir. Naqueles segundos no banho, entre vapor e silêncio, Nahia havia visto mais humanidade em Darien do que em todos os rostos endurecidos do palácio. Israel se aproximou até ficar a apenas um palmo dela. O príncipe é um perigo para o reino. A marca que viste não é apenas uma cicatriz. É a prova de uma linhagem amaldiçoada, de um pacto que seu sangue carrega desde gerações. Se esse segredo for revelado, os clãs rivais usarão o rumor para sangrar San Aurélio. E se permanecer oculto, ele mesmo nos levará à ruína. Nahia o escutava, mas sua mente girava em velocidade. Seria verdade o que dizia? Seria aquela marca algo mais do que carne ferida? E que lugar ocupava ela nesse jogo? Israel baixou a voz até transformá-la num sussurro que roçou seu ouvido. Preciso que sejas meus olhos perto dele. És a única que o toca, a única que o vê nu, a única que pode se aproximar sem despertar suspeitas. Se me ajudares, não apenas salvarás tua vida, salvarás este reino. O calor na cela era insuportável. E, no entanto, Nahia sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas. Sua respiração era pesada, seus lábios secos. Olhou Israel nos olhos e, por um instante, acreditou ver algo mais do que ambição. Uma fúria contida, como a de alguém que esperara anos por vingança. E se eu recusar? Perguntou com voz trêmula. Israel inclinou-se ainda mais, até que o hálito ardente chocou contra sua face. Então o príncipe descobrirá que já não és a única que conhece seu segredo. E quando isso acontecer, não terás onde te esconder. Dito isso, abriu a porta com um empurrão e desapareceu no corredor, deixando atrás de si um silêncio sufocante e o odor metálico de sua presença. Nahia caiu de joelhos sobre o chão frio de pedra. Seu coração palpitava com força, presa entre dois fogos: a fúria do príncipe e a intriga do conselheiro. Sabia que, em qualquer dos caminhos, o preço seria demasiado alto.
E ainda assim, no fundo de seu peito, uma certeza a rasgava. O olhar de Darien no banho não a perseguia por temor, mas por uma estranha compaixão que não compreendia. Quando a escrava tentou fechar os olhos, uma única pergunta a queimou por dentro. De quem deveria se cuidar mais? Do príncipe marcado ou da sombra que o espreitava? A madrugada em San Aurélio não trazia frescor. O calor era eterno, como uma maldição que se agarrava aos ossos de todos os que respiravam naquele reino árido. O sol ainda não surgira sobre as muralhas, mas os corredores do palácio ferviam de atividade. Criados que corriam com cântaros, soldados que afiavam lanças, cortesãos que murmuravam com língua envenenada. O ar estava carregado de óleo queimado, suor e perfumes demasiado fortes, como se o palácio tentasse cobrir com aromas sua própria podridão. Nahia caminhava atrás dos guardas que a conduziam às termas privadas do príncipe. Sua mente ainda vibrava com as palavras de Israel. Seus olhos haviam sido testemunhas da marca proibida. E agora seu silêncio era uma arma nas mãos de dois homens poderosos. O conselheiro queria transformá-la em espiã. O príncipe, em guardiã de seu segredo, e ela, presa no meio, sabia que qualquer de suas decisões podia arrastá-la à morte. Quando entrou no salão de mármore, onde Darien a esperava, o ar estava denso pelo vapor, e o resplendor das tochas dançava sobre as paredes, como se fossem línguas de fogo. O príncipe estava de pé diante de um espelho de bronze polido, coberto apenas com uma túnica leve. Seu reflexo mostrava um rosto jovem, atraente na superfície, mas endurecido pelo orgulho e pela ira contida. Chegas tarde, disse sem olhar, lá, acariciando com os dedos a borda do espelho. Os guardas me fizeram esperar. Meu senhor, respondeu ela com calma, embora soubesse que qualquer desculpa podia ser interpretada como insolência. Darien virou apenas o rosto, deixando que seus olhos a atravessassem com aquela mistura de desprezo e curiosidade que tanto o caracterizava. Sem dizer mais, deixou cair a túnica e entrou na piscina de mármore, onde a água quente borbulhava com o aroma de ervas e pétalas. Aproxime-se. Nahia obedeceu. Inclinou-se sobre ele, molhando as mãos na água e deslizando os panos ásperos sobre sua pele. O silêncio entre ambos era pesado, interrompido apenas pelo murmúrio da água. Mas desta vez, Darien não fechou os olhos como da primeira vez. Fitava-a fixamente, como se quisesse arrancar-lhe um segredo. Tuas mãos tremem menos hoje, murmurou. Ela conteve a respiração. Esforço-me em servi-lo bem, meu senhor. Não, escrava, replicou ele, inclinando-se em sua direção. Não é esforço, é decisão. Viste o que ninguém devia ver, e ainda assim, continuas aqui. Por quê? O coração de Nahia golpeava em seu peito. Recordou a voz de Israel, sua ameaça, a conspiração que já a cercava. Calou-se durante um longo instante, o suficiente para que o príncipe se inclinasse ainda mais, com a água gotejando de seu cabelo escuro até o pescoço. Porque o que vi não me pertence, disse finalmente, num fio de voz. Darien a observou, surpreso com a resposta. Seus lábios esboçaram um sorriso amargo, mas em seus olhos surgiu uma centelha distinta, como se tivesse escutado uma verdade que nunca antes alguém ousara pronunciar. Todos os outros me olham como se fosse um deus ou um monstro, sussurrou. Tu me olhas como se eu fosse humano. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de um peso que ambos compreenderam. Por um instante, o banho deixou de ser um lugar de submissão e tornou-se um espaço íntimo, secreto, no qual as máscaras se rachavam. Nahia, contra toda lógica, sentiu um tremor distinto ao do medo. Um tremor que nascia da proximidade, do roce de seus dedos sobre aquela pele marcada, do reconhecimento de uma vulnerabilidade compartilhada. Mas o momento quebrou-se de repente. A porta do banho abriu-se com brusquidão e um guarda entrou com o rosto transtornado. Meu príncipe, anunciou. O conselheiro Israel solicita vossa presença imediata na sala do trono. Diz que se trata de um assunto urgente. Darien apertou a mandíbula, a água escorrendo de seu torso até as lajes ardentes do chão. Israel. Sempre Israel, murmurou com veneno na voz. Levantou-se, cobrindo-se novamente com uma túnica.
E antes de partir lançou a Nahia um olhar intenso. Não esqueças, escrava, o que viste me pertence. E se alguém ousar usá-lo contra mim, saberei de onde veio a traição. Quando a porta se fechou atrás dele, Nahia ficou sozinha em meio ao vapor. O eco de suas palavras retumbia em seu peito, mas em sua mente havia algo ainda mais perigoso. A certeza de que Israel e o príncipe não eram apenas inimigos, mas peças de um jogo de poder, no qual ela se tornara a peça mais vulnerável. E o pior de tudo é que, pela primeira vez, sentiu que não queria escolher um lado, porque no rosto marcado de Darien, vira um reflexo de si mesma, ambos prisioneiros de um destino que não haviam escolhido. Nessa noite, enquanto a lua ardia sobre os muros de San Aurélio, Nahia compreendeu que os verdadeiros inimigos não se encontravam na escuridão dos corredores, mas na guerra que se travava em silêncio dentro de seu próprio coração. O amanhecer de San Aurélio era uma condenação. O sol emergia entre dunas e muralhas como uma lança ardente, e seu calor se estendia sem compaixão, recobrindo o reino com um manto sufocante. As pedras do palácio já queimavam sob os pés descalços dos criados, e o ar estava carregado de pó e suor. Nesse dia, a sala do trono tornou-se um forno que misturava perfumes de incenso com o fedor das intrigas. O rei Aldemar II, pai de Darien, estava sentado em seu trono de mármore negro, coberto com vestes pesadas que não disfarçavam o cansaço de seu corpo. Seus olhos fundos refletiam anos de guerra e de pactos sangrentos, e sua respiração vinha acompanhada de um assobio rouco que evidenciava doença. À sua direita, como uma sombra colada ao poder, estava Israel, ereto, elegante apesar do calor, com o rosto coberto pela mesma capa escura que usara na noite anterior. Suas mãos repousavam sobre um bastão de ferro, e em sua boca latejava o sorriso de quem se sabe dono do segredo de todos. Dariene rompeu na sala com passos firmes, a túnica ainda úmida pelo banho, e os cortesãos murmuraram em voz baixa, inclinando a cabeça. O ar estava carregado de expectativa. Nahia, escondida atrás de uma coluna, observava desde as sombras, levada ali por um instinto que ainda não compreendia. Queria ver o que acontecia quando Israel e o príncipe se enfrentavam sob o olhar do rei. Israel foi o primeiro a falar. Majestade, sua voz era grave, vibrante. O povo murmura. A seca arrasou as colheitas. Os clãs do norte recusam pagar tributo, e os cofres do reino se esvaziam. Tudo isso acontece enquanto vosso filho, o herdeiro, se encerra em seus aposentos e foge de seus deveres. Darien deu um passo à frente, os olhos brilhando de fúria. Mentes, Israel! Sua voz trovejou na sala como um chicote. Eu não fujo. Meu dever é maior do que tu jamais compreenderias. O conselheiro inclinou apenas a cabeça, como se houvesse esperado essa reação. Maior? Replicou com ironia. Ou mais vergonhoso? O silêncio caiu sobre os presentes como um manto pesado. Os cortesãos baixaram o olhar, temendo o que estava prestes a sair daqueles lábios venenosos. Nahia conteve a respiração em seu esconderijo. Israel falava com insinuações perigosas, tão próximas da verdade que cada palavra parecia uma faca. O rei ergueu uma mão trêmula. Basta, murmurou. Israel, Darien, não mancheis esta sala com disputas. Mas o príncipe não recuou. Avançou até ficar diante do conselheiro, sua sombra alongando-se sobre o mármore. Se tanto duvidas de mim, Israel, olha-me nos olhos e dize o que sabes. Os dois se enfrentaram como feras que se reconhecem no mesmo campo de batalha. Israel sustentou o olhar com uma calma que gelou Nahia à distância. Sei mais do que pensas, jovem príncipe. E sei que teus segredos não podem esconder-se para sempre. Darien o empurrou com violência, e o bastão de Israel ressoou ao chocar-se contra o chão. Os guardas deram um passo à frente, prontos para intervir, mas o rei ergueu de novo a mão. Ofegante, detende-vos! Gritou com a pouca força que lhe restava. O silêncio regressou, embora carregado de tensão. Israel, imóvel, deixou que um sorriso enviesado se desenhasse em seu rosto. Um dia, majestade, deverás escolher entre o filho que te envergonha ou o reino que te necessita. Darien, vermelho de ira,
Abandonou a sala sem pedir permissão, os pregueados de sua túnica arrastando-se pelo mármore. Seu olhar buscou por um instante a sombra de Nahia na coluna, e embora não a chamasse, ela soube que devia segui-lo. Havia um fogo em seus olhos que anunciava a tempestade. Nos corredores do palácio, quando os guardas se dispersaram, o príncipe virou-se de repente e agarrou o pulso de Nahia, surpreendendo-a em seu esconderijo. Seus dedos ardiam como ferro em brasa. "O que ouviste?" exigiu, sua respiração alterada. "Tudo", sussurrou ela, incapaz de sustentar-lhe o olhar. Darien apertou a mandíbula, libertando-a de golpe. Caminhou alguns passos e parou, apoiando a mão contra a parede como se precisasse se sustentar. "Israel quer me destruir. Usará meu segredo para arrancar-me a coroa antes que eu a reclame." Virou-se para ela, e sua expressão mudou da fúria para algo mais sombrio, mais íntimo. "E tu és a única que pode me condenar ou salvar." Nahia engoliu em seco, sentindo o peso dessas palavras. A proximidade do príncipe era sufocante, como o calor do deserto em pleno meio-dia. O eco dos passos dos cortesãos ainda ressoava nos corredores, mas ali, entre ambos, o silêncio tinha a força de um juramento. Darien ergueu a mão, roçando com os dedos a borda de seu rosto, um gesto inesperado, quase humano, antes de retirar-se com brusquidão. "Não me fales, Nahia, porque se o fizeres, não viverás para te arrepender." Ela ficou sozinha no corredor, com o coração descompassado, presa entre o medo e uma estranha lealdade que começava a crescer no mais profundo de seu ser. E no alto da sala do trono, oculto entre cortinas e sombras, Israel observava tudo com um sorriso gelado. A partida acabava de começar, e a escrava era a peça mais perigosa do tabuleiro. A noite em San Aurélio era um oásis cruel. O céu tingia-se de um azul profundo e as estrelas brilhavam com fulgor ofuscante, mas o ar seguia carregado de fogo, como se o sol nunca houvesse se escondido. O deserto expelia seu calor desde a areia, e as muralhas do palácio pareciam pulsar, suando sob o peso da noite interminável. Nos pátios internos, as fontes mal traziam alívio. Sua água morna cheirava a ferro e pedra. Nahia caminhava em silêncio pelos corredores, cumprindo a ordem de levar uma jarra de vinho especiado aos aposentos do príncipe. Os guardas a deixaram passar com a indiferença reservada apenas aos escravos, embora seus olhos a percorressem com a desconfiança de quem sabe que no palácio nenhum movimento é inocente. Ao entrar, encontrou Darien sozinho, sem servos nem conselheiros, sentado junto a uma janela aberta que dava para os jardins reais. A túnica branca caía desordenada sobre seus ombros, deixando à mostra parte da marca que atravessava seu flanco. Não a escondia desta vez. Deixava-a respirar sob a luz da lua, como se quisesse desafiar quem ousasse fitá-la. Sobre a mesa, as velas se consumiam lentamente, derramando cera ardente em poças que pareciam lágrimas. O príncipe não se voltou ao ouvi-la. Sua voz surgiu baixa, grave, quase cansada. "Dize-me, Nahia, já sentiste alguma vez que tua própria pele é uma prisão?" Ela permaneceu de pé, surpresa com a pergunta. Deixou a jarra sobre a mesa e o observou, reconhecendo em suas palavras algo que transcendia a arrogância habitual. "Sim", respondeu após alguns segundos. "Todos os dias." Darien virou o rosto para ela, intrigado com a sinceridade da resposta. Seus olhos, sombrios e tensos, buscaram os dela como se quisessem encontrar um reflexo. "És escrava. Eu sou príncipe. E, no entanto, estamos igualmente acorrentados", murmurou, quase para si mesmo. Nahia o observou com cautela, tentando decifrar se aquilo era uma armadilha, um jogo de manipulação. Mas em seu tom não havia escárnio. Havia um cansaço profundo, como o de um homem que carregava um peso que o superava. O príncipe levantou-se e aproximou-se lentamente, com passos silenciosos. Quando esteve diante dela, tomou sua mão e a guiou até seu flanco, obrigando-a a tocar a cicatriz ardente. A pele estava quente, quase febril, e sob seus dedos, Nahia sentiu o tremor de sua respiração. "Isto", sussurrou Darien, "não é apenas uma marca,
É a lembrança de um pacto que não escolhi. Meu linhagem está amaldiçoada, e os deuses que ajudaram meu avô a conquistar estas terras exigiram um preço, que um de cada geração carregasse o sinal da corrupção em seu corpo. Eu sou esse preço. Nahia abriu os lábios, mas não encontrou palavras. O silêncio entre ambos era espesso, carregado de um segredo que podia arrasar com a coroa, se chegasse a ouvidos errados. Israel sabe disso, continuou o príncipe, baixando a voz. Yussá, há anos espera o momento de usá-lo contra mim. E agora? Agora tem a ti. A escrava retirou a mão com suavidade, mas seu olhar permaneceu fixo no dele. Eu não pertenço a Israel, disse firme. Mas também não sou tua. Darien piscou surpreso. Ninguém jamais lhe havia falado daquela maneira. O silêncio prolongou-se até que o príncipe sorriu com um gesto estranho. Metade dor, metade fascinação. És a primeira que ousa dizer-me isso. Afastou-se um passo, exalando um suspiro que parecia queimar-lhe os pulmões. Depois, com um movimento brusco, arremessou uma taça contra a parede. O cristal fez-se em cacos, e o som retumbou como um trovão no aposento. O trono me asfixia, rugiu. Meu pai está morrendo, os conselheiros conspiram, Israel me persegue. E tu és a única que viu minha verdade. A respiração de Nahia acelerou. Podia sentir a tensão em cada fibra de seu corpo, mas também algo mais. Uma compaixão perigosa, uma proximidade que transbordava os limites de escrava e amo. Aproximou-se um passo, apenas um gesto, e sussurrou. Não estás só. Darien a olhou como se essas 3 palavras fossem um golpe no peito. O orgulho, a ira e o medo se misturaram em seu rosto. E por um instante seus olhos pareceram brilhar com algo distinto, algo vulnerável. Mas antes que pudesse responder, um estrondo sacudiu o corredor. Gritos de soldados, passos apressados, e então a voz gélida de Israel, que retumbou do outro lado da porta. Abris em nome do rei. Darien se retessou, os músculos rígidos como pedra. Chegou mais rápido do que eu pensava, murmurou com raiva contida. Nahia o olhou, o coração na garganta. Num só instante entendeu que o que acontecesse naquela noite decidiria se sobreviveriam ou se o segredo do príncipe arderia na sala do trono ao amanhecer. A porta começou a ceder sob os golpes. O golpe na porta retumbou como um canhonaço na penumbra dos aposentos. O eco reverberou pelas paredes de pedra e as janelas abertas deixaram entrar um vento ardente carregado de areia, que agitou as cortinas como se fossem chamas vivas. Nahia sentiu o coração parar. O calor sufocante parecia mais denso, como se o próprio ar houvesse se transformado em fogo. Darien cerrou os dentes, o rosto desfigurado pela fúria. Sua túnica branca pendia dos ombros. A marca em seu flanco brilhava sob a luz da lua. E pela primeira vez, não parecia um príncipe arrogante, mas um animal acuado. Em nome do rei, abri! Rugiu a voz de Israel, tão grave e cortante que atravessou a madeira como uma espada. Os guardas empurravam a porta com violência. As dobradiças rangiam. Os ferrolhos gemiam sob a pressão. Nahia recuou um passo, instintivamente, mas o braço de Darien a deteve. Seu aperto foi forte, desesperado. Não digas nada, murmurou ele, com os olhos fixos nos dela. Aconteça o que acontecer, não abras a boca. Nahia assentiu sem compreender totalmente. E antes que pudesse formular palavra, a porta cedeu com um estalo. A madeira estilhaçou-se, e o ar sufocante do corredor invadiu o aposento. Israel entrou com passo seguro, sua capa escura arrastando-se como sombra viva. Atrás dele, 4 guardas com lanças erguidas encheram o quarto. A tensão era insuportável. O suor corria pela fronte de Nahia, e a mistura de incenso, areia e ferro queimado a enjoava. Israel deteve-se no centro, cravando seus olhos como punhais no príncipe. Majestade, disse com voz grave. Embora o rei não estivesse presente, vosso filho viola a disciplina do palácio. Enquanto o povo clama por água e pão, ele se encerra aqui, com sua escrava. O murmúrio dos guardas foi imediato, como um rumor venenoso que preencheu o ar. Nahia gelou. Aquela acusação não era apenas indecorosa, era mortal.
Bastava para que o príncipe fosse acusado de indignidade e fraqueza. Darien deu um passo à frente, a respiração pesada. Mentes, Israel. Como sempre, o conselheiro sorriu apenas, com aquela calma cruel que tanto o caracterizava. Minto, sussurrou. Então não te importará mostrar-lhes a verdade. Virou-se para Nahia com uma lentidão calculada. Seus olhos a percorreram de cima a baixo, detendo-se nas mãos úmidas pelo vinho derramado e na pele ainda perlada de suor pelo calor. Tu, escrava, disse. E o silêncio tornou-se insuportável. O que viste aqui dentro? A alma de Nahia congelou. O príncipe a observava com uma mistura de fúria e súplica. Israel a olhava como quem espera uma testemunha em um julgamento mortal. Sua resposta decidiria não apenas seu destino, mas o de todo o reino. O calor queimava-lhe a garganta, a areia que entrava pela janela colava-se a seus lábios e as tochas faziam o ar parecer em chamas. Respirou fundo e então falou. Vi. Suas palavras saíram baixas, mas firmes. Vi um príncipe. Só isso. O silêncio se estendeu, tão denso quanto o vapor de um banho. Os guardas trocaram olhares. Israel semicerrou os olhos, frustrado, e deu um passo em direção a ela, tão perto que pôde sentir seu hálito metálico, como ferro oxidado. Um príncipe? Repetiu. Zombeteiro. Nada mais. Nahia sustentou o olhar dele, tremendo por dentro, mas firme por fora. Nada mais. Darien soltou um suspiro imperceptível, quase inaudível, e algo em sua postura se relaxou. Israel, por sua vez, girou lentamente sobre os calcanhares, com a capa esvoaçando atrás dele. Sua voz retumbou no quarto como um trovão contido. Então que assim fique registrado. O príncipe tem escravas que o defendem melhor do que sua própria guarda. Os soldados hesitaram, mas Israel os guiou até a porta com um gesto. Antes de sair, virou-se e cravou os olhos em Nahia. As mentiras têm um preço, garota. E cedo ou tarde, alguém o cobra. E partiu, deixando atrás de si um silêncio quebrado apenas pelo bater das lanças no chão. Quando a porta se fechou, Darien deixou-se cair em uma cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Seu corpo tremia, mas não de medo, e sim de fúria contida. Arriscaste tua vida por mim, disse, enfim, sem olhá-la. Nahia respirava ofegante, como se tivesse corrido sob o sol do deserto. Não o fiz por ti, respondeu. Embora suas palavras soassem ocas até para ela mesma. Fiz porque Israel não devia vencer esta noite. Darien baixou as mãos, e em seus olhos brilhava algo impossível de ocultar. Gratidão. Uma gratidão perigosa, íntima, que podia transformar-se em algo muito mais forte. O calor no quarto era insuportável. O príncipe e a escrava se olharam, presos em um silêncio que ardia mais que o fogo. Nahia sabia que havia cruzado um limiar invisível. Já não era apenas testemunha do segredo. Agora era cúmplice. E em algum canto escuro do palácio, Israel sorria, porque até as mentiras mais fortes sempre deixam fendas. E ele sabia como quebrá-las. O amanhecer de San Aurélio trazia consigo um resplendor vermelho, como se o próprio sol emergisse sangrando sobre o deserto. As muralhas do palácio ardiam com aquela primeira luz, e o calor se acumulava desde cedo nos corredores, sufocando criados e cortesãos igualmente. O ar cheirava a areia quente, suor e medo, porque todos sabiam que algo se gestava no mais alto do poder. Israel havia começado a mover seus fios. Na sala do conselho, às costas do príncipe, reunia nobres e comerciantes, semeando rumores com a precisão de um carrasco. Dizia que Darien desperdiçava o ouro em festas secretas, que escondia seu corpo doente por vergonha, que os deuses o haviam marcado como indigno. Cada palavra era um veneno que se espalhava lentamente, e embora ainda ninguém se atrevesse a repeti-la em voz alta, os olhares de desconfiança já percorriam os corredores. Enquanto isso, Darien permanecia em seus aposentos, isolado como um animal ferido. Nahia o encontrou ali, sentado à beira do leito, com a túnica amarrotada e os olhos fundos num cansaço que parecia de anos. À sua frente, sobre uma mesa de madeira escura, havia pergaminhos abertos com informes de batalhas, tributos e secas.
O peso do reino estava sobre seus ombros, e ainda assim, suas mãos tremiam, incapazes de segurar sequer uma taça de vinho. Estão convencendo a todos de que não sirvo, disse sem levantar o olhar, de que sou fraco, inútil. Nahia aproximou-se devagar. O calor do quarto era insuportável, impregnado do cheiro acre de vinho derramado e cera queimada. Israel envenena palavras como serpente, respondeu ela. Mas uma serpente só morde quando encontra carne exposta. Darien ergueu a cabeça, surpreso com a firmeza de seu tom. Observou-a em silêncio, e em seu olhar havia uma mistura de desconfiança e admiração. És escrava. Como sabes tanto de venenos e de serpentes? Nahia apertou os lábios antes de responder. Porque vivi rodeada deles. Seus olhos brilharam com um lampejo de lembranças amargas. Os senhores sempre têm sorrisos doces, mas seus dentes são mais afiados que as adagas. Um silêncio denso se estendeu entre ambos. O príncipe, pela primeira vez, pareceu querer escutá-la de verdade. Levantou-se e caminhou até ela, lento como se o calor que enchia o quarto o obrigasse a mover-se com dificuldade. Ao chegar diante de Nahia, tomou sua mão e a guiou até seu flanco, onde a cicatriz ardia sob a pele. Olha para mim, ordenou com um fio de voz. Ela obedeceu, e seus olhos se encontraram. O orgulho havia desaparecido. O que ela viu foi vulnerabilidade, um medo infantil disfarçado de homem. Israel tem razão em algo, sussurrou Darien. Não sou como os demais. Esta marca me separa deles. Me torna diferente. Me torna fraco. Nahia negou devagar. Não. Te torna humano. O silêncio que seguiu foi tão íntimo que até o sussurro do vento ficou distante. A escrava sentiu a respiração quente do príncipe roçar-lhe o rosto. O calor do deserto se confundia com o de sua pele. E por um instante, os dois pareceram esquecer o peso dos títulos, das correntes e das ameaças, mas uma batida seca na porta quebrou esse instante. Uma voz apressada gritou do corredor. Meu príncipe, o conselho vos reclama. Israel vos acusa de traição ao reino. Darien afastou-se de repente, como se tivesse despertado de um sonho. Seu rosto se endureceu, recuperando a máscara do herdeiro arrogante. Pegou a túnica e a ajustou com brusquidão. Israel me armou a armadilha, disse com raiva contida. Quer mostrar-me diante de todos como um monstro, como um maldito incapaz de governar. Voltou-se para Nahia, e sua voz tornou-se grave, quase desesperada. Preciso que venhas comigo. Se falarem de mim, tu serás a única que poderá negar. A única que pode provar que não estou sozinho. Nahia sentiu o peso da decisão cair sobre ela como uma laje ardente. Se o acompanhasse, ficaria marcada para sempre como sua cúmplice. Se o abandonasse, Israel venceria, mas ela sobreviveria. Darien estendeu a mão, esperando uma resposta. Seus olhos escuros eram fogo e súplica ao mesmo tempo. E nesse instante, com o calor sufocante e as vozes dos guardas apressando atrás da porta, Nahia soube que estava prestes a escolher não só seu destino, mas o do reino inteiro. O sol do meio-dia caía sobre San Aurélio como uma espada ardente, quebrando a paciência de todos. Os corredores do palácio fervilhavam de murmúrios, os nobres caminhavam com leques inúteis contra o calor, e os guardas enxugavam o suor que lhes escorria em torrentes sob os elmos de ferro. O ar estava tão denso que parecia impossível respirar, e ainda assim, a sala do conselho estava repleta. Ninguém queria perder o que estava prestes a acontecer. O herdeiro seria julgado, não por uma corte de justiça, mas pela opinião venenosa dos que esperavam vê-lo cair. O rei Aldemar II presidia o encontro desde seu trono dourado, embora seu rosto fosse o de um homem derrotado. A doença o debilitava dia após dia. Sua respiração era um assobio constante, e o suor perlava sua fronte mesmo à sombra dos tapetes. Ao seu lado, como um corvo esperando a carniça, estava Israel, ereto com a segurança de quem sabe que controla cada fio da trama. O murmúrio cessou quando as portas se abriram com estrondo. Darien entrou com passo firme, envolto numa túnica escura que caía até o chão. Atrás dele caminhava Nahia, com o olhar baixo, embora cada batida em seu peito ressoasse como um tambor de guerra. Os nobres observaram com um brilho estranho,
alguns com desprezo, outros com expectativa, e os mais astutos com o cálculo frio de quem aposta no vencedor. Israel deu um passo à frente. Sua voz ressoou como o toque de um sino fúnebre. Majestade e conselheiros, povo reunido, trouxe provas de que o príncipe Darien não é digno do trono que herdará. Seu corpo carrega a marca da corrupção, sinal dos deuses malditos que um dia ajudaram a conquistar este reino. Seu silêncio é culpado, seu isolamento, suspeito, e sua companhia. Seus olhos cravaram-se em Nahia, que mal ergueu o olhar indigna de sua estirpe. Os murmúrios transformaram-se em rugido. Alguns faziam o sinal da cruz, outros riam com malícia. O rei fechou os olhos, como se cada palavra fosse um prego em seu ataúde. Darien não se abalou. Caminhou até o centro da sala e deixou que o sol que entrava pelas janelas o banhasse em um resplendor brutal. Sua respiração era ofegante, mas sua voz saiu clara, potente. Falam de mim como se fosse um monstro escondido entre sombras. E, no entanto, aqui estou, diante de todos vós. Com um gesto violento, abriu a túnica e deixou à mostra a cicatriz que lhe percorria o flanco. Os presentes contiveram o fôlego. A marca brilhava como fogo sob a pele, irregular, profunda, como se estivesse viva. Isto, gritou Darien, apontando a ferida, é o que sou. Não escolhi. Nasci com isso, assim como cada um de vós nasceu com um destino que não pediu. É isto motivo para dizer que não posso governar? O conselho explodiu em vozes contraditórias. Alguns gritavam maldito, outros valente. E o caos ameaçava engolir a sala. Israel ergueu a mão, exigindo silêncio. Meu príncipe, vossa confissão não vos redime. Apenas confirma o que todos suspeitávamos. Sois fraco, sois uma afronta ao trono. Darien apertou os punhos, a fúria latejando em suas veias. Virou-se para Nahia, que o olhava com o rosto pálido, presa entre o dever e a condenação. Fala, ordenou Israel com voz de serpente Ti. Tu o viste com teus próprios olhos. Diz-nos o que descobriste em seus aposentos. O silêncio foi absoluto. Todos os rostos se voltaram para ela. Nobres, soldados, o rei, o príncipe. Nahia sentiu que o calor lhe esmagava os pulmões, que o chão de mármore ardia sob seus pés. Nesse instante, compreendeu que sua voz podia erguer Darien ou afundá-lo para sempre. Recordou o olhar do príncipe no banho, a vulnerabilidade em seus olhos, a confissão na penumbra de seus aposentos. Recordou também a ameaça de Israel, suas palavras como veneno. As mentiras têm um preço, e alguém sempre o cobra. Nahia ergueu o olhar. Sua voz, embora trêmula, soou clara. Vi um homem, disse. E cada sílaba retumbou na sala. Não um monstro, não um maldito. Vi um homem que carrega uma marca que não pediu, e que, apesar disso, se levanta a cada dia para lutar contra ela. Os murmúrios tornaram-se gritos. Alguns zombavam, outros aplaudiam, outros pediam silêncio. O rei abriu os olhos e observou a escrava com um brilho estranho, como se nela tivesse visto a primeira centelha de algo que não ousava nomear. Israel sorriu com frieza, inclinando apenas a cabeça. Então o reino ficou nas mãos de uma escrava e de sua compaixão. Que ironia tão amarga! Darien avançou um passo, com a cicatriz brilhando sob a luz. Não, Israel. O reino fica nas mãos daqueles que ainda acreditam em algo mais forte que teu veneno. A verdade. O conselheiro não respondeu. Seu silêncio era mais ameaçador que qualquer palavra. Virou-se, com a capa esvoaçando, e abandonou a sala com passo lento, seguro, como se a derrota não fosse mais que um movimento calculado. Mas Nahia sentiu em sua pele. Aquilo não era uma vitória. Era apenas o começo de uma guerra mais sombria, onde o conselheiro já havia previsto o próximo golpe. E no calor sufocante da sala, enquanto as vozes seguiam discutindo, Nahia compreendeu que sua vida já não tinha retorno. Ela havia escolhido, havia falado, e agora o destino do príncipe estava unido ao seu para sempre. O calor de San Aurélio não dava trégua. Nem mesmo nas horas noturnas o ar refrescava. As muralhas do palácio devolviam o fogo do dia.
como se cada pedra lembrasse ao povo que vivia em um forno eterno. Aquela noite, no entanto, o calor não vinha apenas do deserto. O ambiente estava carregado de medo. Os rumores corriam como um rio envenenado. A confissão de Dárien havia dividido a corte. Alguns o viam como um valente capaz de governar com honestidade. Outros, como um maldito que arrastaria o reino à ruína. E no centro de tudo, como um peixe preso em redes alheias, estava Nahia. Israel não tardara a mover seus fios. Sabia que não podia derrubar o príncipe de frente, não depois do impacto de seu discurso e da defesa inesperada da escrava. Assim decidiu atacar pelo flanco mais frágil. Naquela mesma noite, Nahia foi arrancada de seus aposentos por 2 guardas com armaduras negras. Não lhe deram tempo de perguntar nem de resistir. Arrastaram-na por corredores iluminados por tochas até um salão subterrâneo onde o calor era ainda mais insuportável, carregado pelo cheiro metálico de sangue seco. Ali estava Israel, esperando por ela. Sem capa desta vez, mostrando a cicatriz da mandíbula sob a luz vermelha do fogo. Ao redor, as paredes estavam cobertas de correntes, chicotes e ganchos que já tinham visto corpos demais se quebrarem. Que rápido te tornaste peça-chave no tabuleiro, disse, com um sorriso que gelava mais que o ferro. Uma escrava defendendo um príncipe maldito soa como fábula. Mas as fábulas sempre têm um preço. Os guardas a empurraram contra uma coluna de pedra. Nahia respirava ofegante, mas não baixou o olhar. Sua voz saiu trêmula, porém firme. O que queres de mim? Israel inclinou-se para ela, deixando que sua sombra a cobrisse por completo. Que fales. Que confesses o que realmente viste. Essa marca não é um simples estigma. É sinal de um linhagem corrupto. Se o reconheceres diante do conselho, se disseres que o viste com teus próprios olhos, o reino se livrará dele. Nahia fechou os olhos por um instante. A lembrança da cicatriz brilhando no banho voltou como um açoite. Mas também o olhar de Dárien. A fúria, sim, mas também a vulnerabilidade. Não o farei. Suas palavras foram claras, como um golpe seco. Israel riu suavemente, embora seus olhos destilassem veneno. Então morrerás. E não será rápido. Fez um gesto, e os guardas trouxeram correntes de ferro em brasa. O cheiro de metal ardente encheu o ar. Nahia sentiu o terror percorrer-lhe a pele, mas manteve-se erguida, tremendo por dentro. Então, de repente, um estrondo sacudiu o subterrâneo. A porta se abriu de golpe, e um grupo de soldados irrompeu, liderados por Dárien. Seu rosto era uma máscara de fúria, e em suas mãos trazia uma espada que reluzia sob as tochas. Afasta-te dela, rugiu. E o eco de sua voz retumbou como um trovão nas paredes. Israel não se moveu, apenas inclinou a cabeça, divertido, como um gato que observa um cão raivoso. Ó príncipe, vem salvar tua escrava. Que nobre, que inútil. Os guardas desembainharam as armas, e num instante o quarto transformou-se em um campo de batalha. O choque de aço contra aço enchia o ar, misturado a gritos e ao cheiro de suor e sangue fresco. Nahia, ainda acorrentada, tentava se libertar, puxando com todas as forças enquanto as faíscas das espadas iluminavam a penumbra. Dárien lutava como um homem possuído. Cada golpe seu era um rugido de fúria contra Israel, contra a corte, contra o destino. O suor lhe escorria pela testa, e sua túnica se rasgou, deixando à mostra a cicatriz ardente. Os guardas vacilaram ao vê-la, mas não recuaram. Israel, no entanto, permanecia quieto, observando, calculando. E quando Dárien por fim derrubou o último dos soldados, o conselheiro avançou um passo, tranquilo, como se o calor não o tocasse. Podes matar todos os meus homens, príncipe, mas não podes matar o que és. Essa marca é tua condenação, e cedo ou tarde, o reino entenderá. Dárien ergueu a espada, disposto a atravessá-lo ali mesmo, mas Israel o deteve com uma única frase, lançada como veneno: se me matares, ninguém salvará tua escrava. Nahia sentiu o frio percorrer-lhe as costas. O conselheiro tinha razão. As correntes em brasa se fechavam sobre ela, e um só movimento em falso podia selar seu destino. Dárien, ofegante,
com a espada tremendo nas mãos, compreendeu que estava preso à armadilha. Israel sorriu, seguro de sua vitória. Escolhe, príncipe, tua vingança ou ela. O silêncio foi insuportável. O calor sufocava, os ferros brilhavam em brasa, e o coração de Nahia batia com tanta força que parecia preencher todo o salão. E então Darien baixou a espada. O conselheiro riu, satisfeito. Mas nos olhos do príncipe havia algo distinto. Não derrota, e sim uma fúria silenciosa. Um fogo que não se apagaria. Isto não acabou, Israel disse, com voz grave. Tocaste no único ponto que não devias. Israel inclinou-se levemente, saboreando o momento. Exato, príncipe. O único. O eco de sua risada encheu o subterrâneo, enquanto Nahia compreendia, entre lágrimas e suor, que já não era apenas testemunha nem cúmplice. Era o ponto frágil de um príncipe marcado e a chave do destino do reino. O calor de San Aurélio nunca fora tão insuportável. O céu ardia com um resplendor alaranjado, como se o próprio sol quisesse presenciar o desfecho. Os sinos da catedral ressoavam ao longe, não como anúncio de glória, mas como presságio de tragédia. As ruas estavam vazias. O povo se escondia nas sombras, aguardando notícias do que acontecia no coração do palácio. Algo grande estava prestes a ocorrer, e todos sabiam. Na sala do trono, mais cheia que nunca, o ar era espesso, sufocante. Nobres, clérigos e soldados abarrotavam cada canto. Leques inúteis agitavam o ar quente, e os murmúrios se misturavam ao cheiro de incenso e suor. O rei Aldemar II, debilitado, agarrava-se ao trono com mãos ossudas. Sua pele estava pálida e brilhante de febre, mas seu olhar permanecia fixo no centro da sala, onde se decidiria o destino de seu linho. Israel havia alcançado o que tanto ansiava. Um julgamento público, um último ato que colocaria o príncipe Darien diante de seu povo. Vestia-se de negro, com a capa esvoaçando como uma sombra viva, e sua voz ressoava acima do murmúrio da multidão. Hoje o reino conhecerá a verdade. Hoje veremos se o herdeiro tido por digno da coroa não é, na realidade, a maldição que nos condenará a todos. Darien foi conduzido ao centro por 2 guardas. Não trazia armas, apenas uma túnica leve que caía sobre seu corpo como um peso inútil. Seu rosto estava endurecido, mas em seus olhos se adivinhava uma tormenta. Atrás dele, com os pulsos ainda marcados pelas correntes, caminhava Nahia, vigiada por soldados. O povo murmurou ao vê-la. Alguns a chamaram de traidora, outros a olharam com compaixão. Israel ergueu a mão. Príncipe Darien, mostrai o que ocultais. Deixai que todos vejam com seus próprios olhos o que eu proclamei. O silêncio tornou-se absoluto. O calor queimava a pele, o ar era tão denso que mal se podia respirar. Darien olhou para Nahia, e ela sustentou o olhar com a força de quem já não teme morrer. Com um movimento lento, o príncipe abriu a túnica. A cicatriz ficou exposta diante de todos, iluminada pela luz que entrava em torrentes pelas janelas. Houve um grito sufocado, seguido de um rugido de vozes. Alguns faziam o sinal da cruz. Outros apontavam com horror. A marca brilhava sob sua pele como se respirasse, como se a própria maldição pulsasse em seu interior. Israel sorriu, triunfante. Aí está. A prova de que nosso futuro está condenado. Mas Darien ergueu a voz, clara e firme, com uma força que fez as paredes tremerem. Não sou um monstro. Esta marca não me define. Sangrei como todos vós, lutei por este reino. E sim, odiei meu destino, mas nunca deixei de ser humano. O trono não precisa de perfeição, precisa de verdade. As vozes se ergueram, divididas. Israel abriu os braços, alimentando o caos. Ouvem? Quer governar com fraqueza. Quer arrastar este reino com sua maldição. Não podemos permitir. Nahia deu um passo à frente, interrompendo o estrondo. Sua voz, embora trêmula, atravessou o ar como uma flecha. Não! Eu o vi mais de perto que qualquer um de vós. Vi-o quando as paredes não o protegiam, quando ninguém o observava. Não vi um demônio, não vi um maldito.
Vi um homem que carrega em sua pele o preço da ambição de seus antepassados, e mesmo assim, a cada dia se levanta para lutar contra isso. Que maior prova de coragem pode haver do que essa? O silêncio caiu de repente. O eco de suas palavras flutuou na sala. Darien a olhava, e em seus olhos havia um brilho jamais mostrado, gratidão profunda e algo mais. Uma emoção que nem o calor do deserto podia sufocar. Israel, furioso, desembainhou uma adaga oculta sob a capa. Cala-te, escrava! Rugiu, lançando-se contra ela. O povo gritou. Os guardas hesitaram. Mas Darien reagiu primeiro. Com um rugido, interpôs-se entre Israel e Nahia, e o aço atravessou seu flanco. A sala inteira prendeu a respiração. O sangue do príncipe jorrou, vermelho e ardente, manchando o mármore como um rio de fogo. Israel tentou recuar, mas foi derrubado pelos guardas, arrastado em meio a gritos e maldições. A multidão explodiu em confusão, alguns clamando por justiça, outros chorando. Darien caiu de joelhos, a túnica encharcada de sangue. Nahia correu até ele, sustentando-o em seus braços. O calor do deserto parecia se consumir naquele instante, deixando apenas o frio do medo. Não me deixes, sussurrou ela, com lágrimas escorrendo por seu rosto. Darien ergueu o olhar para ela, sua respiração entrecortada. Vivi odiando esta marca, murmurou. Mas se algo me ensinaste, é que não era maldição, era a minha verdade. E a verdade não deve ser escondida. Sua mão trêmula buscou a dela, e Nahia a segurou com força. Nos olhos do príncipe brilhou um último lampejo, não de dor, mas de paz. Não sou um monstro, porque tu me viste como homem, e, com essas palavras, seu corpo desabou em seus braços. O silêncio na sala era sepulcral. O rei, com lágrimas nos olhos, levantou-se pela primeira vez em meses e proclamou, com voz quebrada: meu filho não morreu como maldito, morreu como príncipe. O povo explodiu em pranto. Nahia, ajoelhada, sentiu que o calor do deserto a envolvia, mas em seu coração havia algo distinto. Não apenas dor, mas a certeza de que sua voz, sua presença, haviam mudado o destino de um reino. E enquanto o sangue de Darien secava no mármore, Israel era arrastado acorrentado, gritando maldições que o vento levou. O sol seguiu ardendo sobre San Aurélio, mas no coração dos que presenciaram ficou gravada a história. A de um príncipe marcado, uma escrava valente e uma verdade que ardeu mais forte que qualquer cicatriz. Se esta história chegou até o mais profundo de ti, deixa-nos um gostei. Escreve nos comentários a palavra destino, para sabermos que nos acompanhastes até o fim. Compartilha com alguém que acredita na força da esperança e inscreve-te no canal para mais histórias que tocam a alma.